Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós estamos reunidos para estudarmos Revista Espírita. Nós estamos em agosto do ano de 1859. Hoje nós iremos estudar pneumatografia ou escrita direta. Hoje é exatamente 8 de julho de 2019. Nós rogamos aos nossos amigos espirituais, ao nosso Senhor Jesus, que possa nos inspirar, nos conduzir para mais esse trabalho que nós realizamos em nome dele. Por mais esse trabalho. Vamos lá então? A leitura será feita pela nossa querida amiga Carla e iremos nós fazendo o comentário quando necessário. Pneumatografia ou escrita direta. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Diferente da psicografia, possui essa a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Demos essas duas palavras no vocabulário espírita, posto no início de nossa instrução prática, com a indicação de sua diferença etimológica. Psicografia, do grego psique, borboleta, alma, e grafos, eu escrevo. E pneumatografia, de pneuma, ar, sopro, vento, espírito. No médium escrevente, a mão é um instrumento, mas a sua alma, ou espírito encarnado, é um intermediário, o agente ou o intérprete do espírito estranho que se comunica. Na pneumatografia, é o próprio espírito estranho que escreve diretamente, sem intermediário. Então, vamos lá entender. No processo da psicografia, existe uma mão, uma caneta, um médium a interpretar o pensamento de um espírito. Conceição, e o médium mecânico, ele vai interpretar? Não vai interpretar, mas o espírito vai utilizar a matéria-prima do que está no psiquismo do próprio médium. Então, é um processo que passa pelo médium. Vai usar a caneta, vai usar as mãos, vai usar o psiquismo do médium. Na pneumatografia, e ele como um bom pedagogo, explica pneuma, ar, sopro, vento, espírito. Ele separa, né? Grafia, já sabemos. Então, pneumatografia é a escrita direta. Não existe o lápis, não existe a mão e nem o psiquismo do médium. Se eu pegar aqui uma folha em branco, fechar essa folha, colocar dentro de um cofre, tirar essa folha e ter uma escrita, será uma psicografia ou uma pneumatografia? Foi uma escrita direta, não teve lápis, não teve mão e nem psiquismo do médium. O decálogo, os 10 mandamentos na pedra, é uma pneumatografia ou uma psicografia? Pneumatografia. Foi uma escrita direta na pedra. Então não houve
para que ocorra a pneumatografia, é necessário que haja um médio de efeitos físicos, não necessariamente no local e muito menos que ele esteja em transe para doar essa matéria. Não. O médio de efeito físico, ele pode estar na redondeza e o fenômeno pode acontecer à revelia dele. À revelia. Ele doa a matéria, o fluido, sem se aperceber do que está doando. Ficou claro isso? Então, entendemos. Psicografia... Precisa do médico. Precisa do médico, precisa de uma caneta, precisa... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Peixotinho, médico, Macaé. Ouvi essa história de uma das trabalhadoras da reunião mediúnica de Peixotinho. A senhora já estava com 90 anos, lúcida e linda. E ela disse assim: minha filha, nós deixávamos folha de papel em branco e lápis e nos concentrávamos. De repente o lápis ficava de pé e começava o lápis a escrever. Pensa você olhar essa cena, você olhar e ver só o lápis. Ela dizia: eu não abri os olhos, mas você ouvia o movimento rápido do lápis, sem a mão do médium. É uma psicografia ou uma pneumatografia? Pneumatografia. Havia um papel e um lápis, e o lápis escrevia sozinho. A pergunta é uma pneumatografia ou uma psicografia? Pneumatografia. Por quê? Porque não tem a mão do médium. Para que aquele papel em branco, fechado, dobrado, dentro de um cofre, e ali escrever algo, foi necessário o quê? Materializar a tinta. Ou transportou a tinta de algum lugar. Eles podem fazer isso, os espíritos podem fazer o fenômeno do transporte. Exemplo ainda do Peixotinho, que era um médium de efeitos físicos. Caía pétalas sobre a mesa. Essas pétalas eram transportadas do jardim. Eles pegavam do jardim flores e ali eles soltavam as pétalas sobre a mesa. Era um fenômeno de transporte. Eles poderiam materializar as pétalas? Poderiam. Seria permanente? Não. Ela tem um tempo de vida útil. Então, se permanece, nós estudamos isso, acredito que a semana passada, não foi? Para permanecer, ela tem que ser da nossa matéria. Caso não seja, ela tem um tempo de vida útil. Então, ficou claro? Psicografia e pneumatografia. Ficou claro? Então, bora lá. O fenômeno da escrita direta é inegavelmente um dos mais extraordinários do Espiritismo. Por anormal que pareça à primeira vista, é hoje um fato verificado e incontestável. Se dele ainda não falamos, é que esperávamos poder dar-lhe a explicação e já ter procedido às observações necessárias a fim de tratar a questão com conhecimento de causa. Você viu a sabedoria de Kardec? Ele sabia da existência, mas eu primeiro vou estudar. Para quando eu for falar, eu ter conhecimento de causa. A teoria, sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez ainda se faça mais necessária nesse caso, que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possam apresentar, deixando, porém, de parecer sobrenatural, desde que se lhe compreenda o princípio. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a dúvida foi o sentimento dominante que deixou. Logo acudiu aos que presenciaram a ideia de um embuste. Toda a gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, dar-se que tivessem, por esse meio, abusado da credulidade dos assistentes, e longe nos achamos de afirmar que nunca o tenham feito.
Estamos até convencidos de que algumas pessoas, não com propósito mercenário, mas unicamente por amor próprio e para fazer acreditar nas suas faculdades, hão empregado subterfúgios. Na terceira das cartas escritas de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau refere o seguinte fato. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, importante filósofo, teórico, político e escritor suíço. Em 1743, vi em Veneza uma nova espécie de sortilégio, mais estranho que os de Preneste. Preneste é uma outra cidade de Roma. Então, aqui vi em Veneza, mais estranho que os de Preneste. Quem o quisesse consultar, entrava numa câmara, ali permanecendo sozinho, caso desejasse. De um livro de folhas brancas, tirava uma de sua escolha. Depois, segurando essa folha, pedia mentalmente, e não em voz alta, aquilo que desejava saber. Em seguida, dobrava a folha branca, depositava-a num envelope, lacrava-o e colocava-o, assim fechado, dentro de um livro. Finalmente, e sem perder o livro de vista, depois de haver recitado algumas fórmulas muito extravagantes, verificava se o selo não tinha sido violado, abria o envelope, retirava o papel e encontrava escrita a resposta. O mágico que fazia estas sortes era o primeiro secretário da Embaixada da França e se chamava Jean-Jacques Rousseau. Duvidamos que Rousseau tenha conhecido a escrita direta, pois, do contrário, teria sabido outras coisas relativas às manifestações espíritas e não teria tratado do assunto com tanta leviandade. Como ele próprio reconheceu quando o interrogamos sobre esse fato, é provável que utilizasse um processo que aprendera de um charlatão italiano. Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, fora absurdo concluir-se pela sua inexistência. Nestes últimos tempos, não se há encontrado meio de imitar a lucidez sonambúlica, a ponto de causar ilusão? Mas porque esse processo de saltimbanco se tenha exibido em todas as feiras, dever-se-á concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Porque certos comerciantes vendem vinho falsificado, será uma razão para que não haja vinho puro? O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir a realidade do fato. E graças a essas precauções, hoje ele já não pode constituir objeto da mais ligeira dúvida. Considerando-se que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e que desde todos os tempos se hão produzido os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ser operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Deste modo, é que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras célebres na sala do festim de Baltazar. A Mita imprimiu esse trecho da Bíblia do festim de Baltazar. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, Bíblia. Certa vez o rei Baltazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Baltazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Pensou, hein?
Seu rosto ficou pálido, pálido. E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Batia um no outro joelho, era? Essa aqui, aí ele vai explicar o que estava escrito, porque foi uma heresia, né? Ele pegar as taças do templo e beber e adorar os reis de pedra. Aí daí vem a maldição, né? Uhum. Daniel, capítulo 5, tem um monte de história que ele não cabe. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, também deve ter conhecido a escrita direta. Igualmente é possível que na teoria das modificações, porque podem os espíritos fazer passar a matéria, teoria que desenvolvemos em nosso artigo anterior, se encontre o fundamento da crença na transmutação dos metais. É um ponto que abordaremos qualquer dia. Aí você vê o nosso Allan Kardec citando Daniel. Ou seja, para ele saber esse movimento da mão aparecendo, escrevendo, ele leu. Ele era católico. Né? Ele estudou. Ele não era espírita, né? Ele estudou, ele tinha um conhecimento. Vamos lá. Um de nossos assinantes ultimamente nos dizia que um de seus tios, cônego, que durante muitos anos havia sido missionário no Paraguai, obtinha, por volta do ano 1800, a escrita direta juntamente com seu amigo, o célebre Abade Faria. Seu processo, que nosso assinante jamais chegou a conhecer bem e que de alguma sorte surpreendera casualmente, consistia numa série de anéis pendurados, aos quais eram adaptados lápis, dispostos em posição vertical, cujas pontas apoiavam-se no papel. Esse processo refletia a infância da arte, depois progredimos. Todavia, qualquer que tenha sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas, foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida estes últimos anos em Paris foi o barão de Gutenberg, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com um grande número de facsímiles das escritas que obteve. Aí ele colocou aqui uma observação: quem foi o barão de Gutenberg? Médio pneumatógrafo sueco. O fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do Sr. Gutenberg, sua independência, a consideração de que goza nas mais elevadas rodas incontestavelmente afastam toda a suspeita de fraude intencional, porquanto não havia nenhum motivo de interesse a que ele obedecesse. Quando muito, o que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, um fato responde peremptoriamente: o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercada de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. A escrita direta é obtida, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas, não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem-se produzido em igrejas, sobre túmulos, no pedestal de estátuas ou imagens de personagens evocadas. Evidentemente, o local não exerce nenhuma outra influência, além da de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, porquanto provado está que o fenômeno se obtém igualmente, sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejem obtê-lo se achem nas devidas condições morais e entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. É interessante quando ele diz: a escrita direta, ela é obtida, como em geral a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem se produzido em igrejas, sobre túmulos, no pedestal de estátuas. Já pensou, hein? De repente forma de uma frase? Direta. Escrita direta. Vão para casa. Pensou, hein?
Tem até uma passagem no filme Ghost, tem uma escrita direta, vocês lembram? No filme Ghost? Não. Tem um momento, uma escrita direta. Tá tomando banho, aquele outro rapaz forma um vapor, ele faz bu. Ele escreve no vapor do espelho, né? Ah, tá. E na datilografia também. Na datilografia ele começa a escrever, lembra? Digitar? Né? Eu acho que é no computador, ele começa a digitar um texto. Escrita direta. É verdade. Julgou-se a princípio ser preciso colocar aqui ou ali um lápis com o papel. O fato, então, podia até certo ponto explicar-se. É sabido que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, que algumas vezes os tomam e atiram longe. Bem podiam, pois, tomar também do lápis e servir-se dele para traçar letras, visto que o impulsionam utilizando-se da mão do médio, de uma prancheta, etc., podiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel dobrado ou não, para que ao cabo de alguns minutos se achasse nele grafadas as letras. Aqui, o fenômeno já muda completamente de aspecto e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs. Donde a tirou, esse é o problema. Porque se de repente, por exemplo, no caso do Peixotinho, tinha o papel e tinha o lápis, a caneta, a tinta. Ok, se de repente eu deixo só o papel e ali aparece uma frase, a pergunta é: de onde ele trouxe essa tinta, essa matéria para fixar no papel? Essa é a pergunta, né? Essa é a dificuldade. E aí Kardec levanta essa informação. Vocês estão entendendo o que é a pneumatografia, né? A escrita direta. O general russo, Conde de B, mostrou numa estrofe de 10 versos alemães, obtida dessa maneira por intermédio da irmã do barão de Kutenstab, simplesmente colocando uma folha de papel, arrancada de sua própria caderneta, debaixo do pedestal do relógio da chaminé. Tendo-a retirado ao cabo de alguns minutos, nela encontrou versos em caracteres tipográficos alemães, muito finos e de perfeita pureza. Por meio de um médio psicógrafo, o espírito lhe disse que queimasse esse papel. Como hesitasse, lamentando sacrificar um espécime tão precioso, o espírito acrescentou: nada temais, dar-te-ei um outro. Com essa garantia, lançou o papel ao fogo. Depois, colocou uma segunda folha, igualmente tirada de sua carteira, sobre a qual os versos se achavam reproduzidos exatamente da mesma maneira. Foi essa segunda edição que vimos e examinamos com o maior cuidado, e coisa bizarra, os caracteres apresentavam um relevo como se tivessem saído do prelo. Prelo é a prensa para imprimir livros e jornais. Não é, pois, apenas o lápis que os espíritos podem fazer, mas a tinta e os caracteres de imprensa. Um dos nossos... Nossa, vocês entenderam? E ele diz assim: não é, pois, apenas o lápis que os espíritos podem fazer, mas a tinta e os caracteres da imprensa. Idêntico. Então, aí volta aquela observação. Essa tinta eles trouxeram de algum lugar. Fenômeno do transporte mesmo, entendeu? Porque se eles criam, aquilo tem um tempo, tem uma vida útil. Porque não é a nossa matéria. Para que permaneça no nosso planeta, teria que ser da nossa matéria. Por que esse fenômeno da escrita direta? Quando a gente vai estudar um capítulo sobre a materialização, no livro do André Luiz, se não me falha a memória, Obreiros da Vida Eterna, ou Missionário da Luz, eu não tenho, mas eu acho que foi Missionário da Luz, Missionário da Luz. Eles retratam lá o trabalho que dá. Missionário. É muito trabalhoso. Então, eles realizavam esse fenômeno, esse trabalho todo, para comprovar a existência e a comunicabilidade dos espíritos. Hoje isso não cabe.
Então, para um período, para um século, isso foi necessário. Era um momento de chamar a atenção de uma sociedade. Hoje está escrito o que aconteceu. Agora, os espíritos não virão para atender o nosso capricho pessoal, nós, de certa forma, assim, desafiando. Quero ver se realmente acontece. Se for assim, faça para eu ver. Os espíritos não, em hipótese alguma, eles não se submetem a isso, porque o tempo para eles é algo muito importante e muito rico. Então, queres entender? Entenda. Não queres? Problema teu. Porque é muito trabalhoso. Não é algo comum. Então, a psicografia é mais rápido? Sim, é mais rápido. É o fenômeno de comunicação muito mais rápido do que uma escrita direta. O trabalho é muito maior. Um dos nossos honrados colegas da sociedade, o senhor Didier, obteve há alguns dias os resultados seguintes que tivemos oportunidade de constatar e cuja perfeita identidade podemos garantir. Tendo ido à igreja de Nossa Senhora das Vitórias com a senhora Uê, que há pouco obteve sucesso em experiência desse gênero, tomou uma folha de papel de carta com o timbre de sua casa comercial, dobrou-a em 4 e colocou sobre os degraus de um altar, rogando em nome de Deus que um espírito bom se dignasse a escrever alguma coisa. Ao cabo de 10 minutos de recolhimento, encontrou no interior e numa das partes dobradas da folha a palavra fé e num dos outros campos a palavra Deus. A seguir, tendo pedido ao espírito que dissesse quem havia escrito aquilo, recolocou o papel no mesmo lugar e após 10 minutos encontrou esta palavra, por Fenelon. Fenelon. Meu Deus do céu. Tá com Só moral. isso, hein? Já pensaste? 8 dias mais tarde, a 12 de julho, quis repetir a experiência e dirigiu-se ao Louvre, à sala Coisevaux, situada sob o pavilhão do relógio. Sobre a base do busto de Bossuet, pôs uma folha de papel dobrada como a primeira, mas nada obteve. Um menino de 5 anos o acompanhava e seu boné foi deixado no pedestal da estátua de Luís XIV, que se encontrava a alguns passos da primeira. Julgando que a experiência houvesse falhado, já se dispunha a sair quando, ao pegar o boné, percebeu embaixo deste, como se fora escrito a lápis sobre o mármore, a expressão amai a Deus, seguida da letra B. O primeiro pensamento que veio à mente dos assistentes foi o de que tais palavras poderiam ter sido escritas anteriormente por mãos estranhas, que não foram percebidas. Entretanto, quiseram tentar a prova novamente, recolocando a folha dobrada em cima dessas palavras, cobrindo-as com o boné. Decorridos alguns minutos, perceberam que a folha continha 3 letras, A e M. Repuseram o papel e pediram fossem os escritos completados e obtiveram: amai a Deus. Isto é, aquilo que for escrito no mármore, menos o B. Ficava assim evidente que as primeiras letras traçadas resultavam de escrita direta. Ressaltava ainda esse fato curioso: as letras foram grafadas sucessivamente e não de uma vez. Quando da primeira inspeção não houvera tempo de concluir as palavras. Saindo do Louvre, o senhor D dirigiu-se à igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois, onde obteve pelo mesmo processo as palavras sede humildes, Fenelon, escritas de maneira muito clara e muito legível. Estas palavras ainda podem ser vistas no mármore da estátua a que nos referimos. A substância de que são feitos esses caracteres tem toda a aparência da grafita do lápis e é facilmente apagada com a borracha. Examinamo-la ao microscópio e constatamos que não é incorporada ao papel, mas simplesmente depositada na superfície de maneira irregular sobre as suas asperezas,
formando arborescências muito semelhantes às de certas cristalizações. A parte apagada pela borracha deixa à mostra as camadas de matéria negra introduzida nas pequenas cavidades das rugosidades do papel. Ou seja, ele foi analisar. Foi para o microscópio. Destacadas e retiradas com cuidado, essas camadas são a própria matéria que se produz durante a operação. Lamentamos que a pequena quantidade recolhida não nos tenha permitido fazer a sua análise química, mas não perdemos a esperança de consegui-lo um dia. Homem, não sossega. Não. Se nos reportarmos às explicações dadas ao nosso artigo anterior, encontraremos a teoria completa do fenômeno. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal e fazendo-os sofrer, pela ação de sua vontade, as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Assim, tanto pode fabricar o lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica, a tinta comum, como o lápis preto e até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme tivemos ocasião de verificar. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. Tal o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito em nosso número anterior e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos a oportunidade de sondar uma das leis mais importantes do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo no mundo visível. É assim que de um fato aparentemente vulgar pode sair à luz. Basta observar com cuidado, e isso todos podem fazer, como nós, desde que não se limitem a observar efeitos, sem procurarem as causas. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiser de conquistar adeptos sérios. A compreensão das causas tem ainda outro resultado, o de deixar estabelecer uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até o momento, sua principal utilidade tem sido a comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que encontra nesse processo um meio a mais de se manifestar. Contudo, as comunicações assim obtidas raramente são extensas. Em geral, são espontâneas e se limitam a algumas palavras, sentenças e sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em siríaco, em caracteres hieroglíficos e etc. Mas ainda não se prestaram a dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Então é algo muito rápido, né? Uma escrita rápida. Ame a Deus, você aí, né? É sempre muito rápido, não. Agora, o que me chamou a atenção foi nesse penúltimo parágrafo que ele diz assim, antepenúltimo. Quem quiser reportar essas explicações que foram dadas em nosso artigo anterior, encontrará completa a teoria do fenômeno. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias. Não se serve da nossa substância, ele diz, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria, os instrumentos de que há, que necessita, tá? Tirando para isso os materiais preciosos do elemento primitivo universal, que nós chamamos de FCU, que pela ação da sua vontade sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Possível lhe é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto, ou até caractere tipográfico bastante resistente para darem relevo à escrita. Vou verificar no livro dos médiuns, mas é uma informação realmente aqui para mim que
o próprio Espírito fabricaria essa tinta. Isso. E pelo que eu entendi aqui Kardec falando, essa tinta permanece e fica. Vamos dar uma lida no Laboratório do Mundo Invisível, de Livro dos Médiuns. Na próxima semana eu vou trazer para vocês, tá bom? Vamos dar uma paradinha aí? Ele fala aqui que os Espíritos dispõem de instrumentos mais perfeitos que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Lá no outro artigo. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.